Pergunta que foi feita aqui é: vocês acreditam que então as pessoas que estão na instituição estão 100% errados? Olhe para a comum que você está e procure ver na pregação se nessa pregação ela te leva a Cristo ou ela te leva a uma adoração a milagres. Por exemplo, ontem eu vi o milagre que está escrito em João capítulo 9, que foi um cego manifestando, contando a sua obra de Cristo ter curado ele dessa cegueira de nascença. Nós não estamos vivendo o que as palavras estão escritas, nos dizendo, nós vamos viver algo que é fora da vontade de Deus. E Colossenses capítulo 1 tenta explicar quem é esse Deus e qual é a forma de adoração correta, que é por Cristo. Se não é uma adoração por Cristo, não é uma adoração verdadeira. Ou é uma adoração a qualquer outra coisa. Pergunta que foi feita aqui é: vocês acreditam que então as pessoas que estão na instituição estão 100% errados? Em nenhum momento da nossa boca houve qualquer tipo de generalização, nem do início da live, nem até agora. Nós não podemos dizer isso. Eu vou te explicar por quê. Eu conheço, e eu até gostava de citar certos nomes, mas eu não sei as proporções das coisas. Mas eu conheço homens de Deus dentro dessa instituição, o qual pregam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu conheço. Eu posso dizer para você à vontade. Até gostava de citar nomes, mas a gente não sabe as proporções. É uma pena, mas a gente não sabe as proporções. Mas eu posso deixar claro para você assim, irmã, você é quem tem que olhar para a igreja com qual você está, a igreja local que você está, ou seja, no caso dessa instituição, na comum que você está. Olhe para a comum que você está e procure ver na pregação se nessa pregação ela te leva a Cristo ou ela te leva a uma adoração a milagres, a esse tipo de coisa. Eu até brinquei com o Douglas isso, foi hoje. E se for o caso, se a gente tiver com vontade de ver alguns milagres, por exemplo, ontem eu vi o milagre que está escrito em João capítulo 9, que foi um cego manifestando, contando a sua obra de Cristo ter curado ele dessa cegueira de nascença. Existem muitos milagres relatados. Deus pode fazer um milagre na minha vida, como fez agora na vida da minha filha, ano passado. Não vou entrar em mérito somente por tempo, uma obra linda. Deus transformou a vida e a saúde da minha filha dentro do útero da minha esposa. Isso no ano passado. Eu não posso chegar aqui e assegurar que 100% está errado. Isso é uma quantidade que ela não é verdadeira. Mas o que eu posso, se eu puder indicar alguma coisa, é procurar, se você gosta da liturgia que ocorre dentro da instituição que você está, que você procure então uma comum que esteja falando sobre Cristo Jesus, que esteja pregando arrependimento de pecados e que pregue que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e que nada que você faça gere salvação, somente Cristo Jesus. Se você estiver numa comum em que isso não está sendo pregado, eu posso dizer então que talvez a comum que está sendo dita neste momento, ela está errada. Ah, mas ela está pregando que Deus vai me abençoar, que Deus possa fazer determinadas coisas. Deus não precisa mais pregar isso. Deus não precisa dar tal mensagem, né, Douglas? Ele precisa te conduzir ao arrependimento dos pecados. Atos capítulos 2, nós vamos ver Pedro falando assim: arrependam-se dos seus pecados, porque mataram o Cristo. Mataram o nosso Salvador. Pedro não está naquela população de Pentecostes, com aquela quantidade de pessoas, para trazer uma palavra de bênção. Ele traz uma palavra pesada e dura. Quando Jesus está também pregando ali para uma multidão, ele chega e dá palavras que são consideradas duras, porque ele está falando sobre palavra de salvação de novo. E aí ele vira para os discípulos e fala assim: se vocês quiserem ir embora também vão. Os discípulos viram para ele e falam: não, porque só tu tem palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna é pregar arrependimento de pecado e salvação somente em Jesus Cristo. Eu não recomendo que ninguém saia da igreja, porque ninguém tem ideia das consequências que isso ainda possam acarretar. Mas que procurem uma comum que esteja pregando esses pontos fundamentais das Escrituras. Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. A salvação vem por meio da graça, e a graça não é a instituição, é aquele favor imerecido que Cristo nos deu. E você merece a ira de Deus, mas por misericórdia e graça de Jesus Cristo, nós estamos livres da condenação do pecado. Qualquer coisa a parte disso
eu tenho medo de quais são as consequências que isso possa levar. Então, não, eu não vou falar mal da instituição, eu não vou aqui ficar atacando o irmão A e o irmão B. Não vou fazer isso. Não é o meu feitio, tenho amizade com grandes irmãos. Mas eu recomendo que se na sua comum isso não ocorre, você precisa procurar uma comum. Isso ocorre já em outros lugares, a gente já conversou com outros irmãos, o Douglas sabe disso, em que a recomendação foi a mesma. Cara, sai da sua comum e vai para uma outra. Vai para uma outra comum, porque a comum que você está, ela não está dentro dos padrões que a palavra de Deus, a Bíblia, está dizendo. Então não vou entrar aqui falando do A, do B e do C. Nós vamos falar daquilo que a palavra de Deus nos recomenda. Isso é Não muito sei se... importante, porque muitas das vezes a gente ouviu muitas pregações e, inclusive, recentemente recebi algumas pregações da instituição CCB que está falando de Cristo. Eu estou recebendo mensagens que está mudando, que está falando, e glória a Deus por isso. Que isso Claro, possa se multiplicar cada vez mais. E igual o Denis falou, nós, hoje, com a fé que nós estamos em Jesus, nós não precisamos mais ver milagres e milagres e milagres, porque só o Senhor nos basta. Então, o milagre maior que foi feito foi a salvação, a graça realmente. Então, nós estamos assegurados na vida ou na morte para servir o nosso Deus. Então, nós começamos a entrar numa maturidade, vamos assim dizer, espiritual, que nós desejamos a todos vocês também, porque nós precisamos aprender muito ainda, mas o básico ele tem que estar muito bem estruturado. Então, isso nós vamos encontrar nas escrituras, a gente vai encontrar, até o Douglas Gonçalves fala, como ser uma cópia de Jesus, como que Jesus agiria nessa situação. Né? Como Jesus agiria se o meu amigo saiu da igreja ou saiu da sinagoga e não volta mais para aprender, né? Então a gente tem que analisar como que Jesus agiria se o meu irmão me ofendesse, como que Jesus agiria se fosse tacado uma pedra nele, como que Jesus agiu na cruz, como que ele se entregou. Então a gente vai exato. começando a ver que os discípulos eles não foram abençoados ao ponto de que não morreram. Eles não foram abençoados ao ponto que eles não. As benções ali, né? Porque para quem seguia Jesus, teoricamente ele teria que ser muito abençoado. Inclusive João Batista foi cortado a sua cabeça, entre outros foram crucificados e seguiram Jesus, e nem por isso a morte deles foram tranquilas. Então, às vezes a gente está buscando na igreja uma situação mais confortável, palavras que possam acariciar o nosso ego, muitas das vezes aquilo que a gente quer. Mas acho que a pergunta, Denis, que fica aqui é o que o Senhor quer de nós. Nós vamos à Boa. igreja, eu até posso mencionar aqui que nós falamos em servir a Deus. Então, ao invés de nós buscarmos o que nós estamos servindo, o que nós estamos ofertando ao nosso Senhor e na instituição que vocês estão, o que vocês estão aprendendo da palavra de Deus. Porque Exato. eu posso até falar a quantidade de anos que eu estive na igreja e infelizmente eu não tinha um contato com as escrituras na forma de leitura, de aprendizado. Então, nós começamos a notar que nós não tínhamos intimidade com as escrituras. Isso no meu caso. Eu não tinha curiosidade porque eu esperava que na exortação da palavra fosse falado aquilo que eu fui buscar, fosse falado aquilo Sim. que eu fui lá ouvir do meu Senhor. E não está errado. Você vai lá ouvir a palavra, vai ler, mas eu acredito que é um pouco preocupante quando a gente vai buscar a palavra e nós notamos que nós lemos junto com o irmão ali, o irmão está lendo e a gente está acompanhando a leitura, e na hora que acaba a leitura, a gente fecha a Bíblia e fica esperando realmente, na literalidade, a palavra de Deus, que foi algo que o Denis Sim. trouxe antes, de uma amiga da Kézia. Vocês vão buscar a Uhum. palavra, então vocês vão buscar o que está escrito ou o que vai ser falado depois. Não faz muito sentido, mas eu entendo o contexto que vocês estão e funciona dessa forma, mas vamos ter um carinho a mais. Vamos deixar a palavra aberta, talvez no momento da pregação,
para ver se realmente condiz com o que lá está escrito. Suscite Uhum. dúvidas, levante dúvidas, converse com os presbíteros da igreja, ancião, cooperador, pergunte, questione dúvidas, porque isso é saudável para uma igreja. E nós saímos da igreja por alguns motivos, né? Como vocês viram, a live já está assim com um tempo bem avançado. Provavelmente a gente vai fazer uma outra parte dessa live, mas o intuito sim dessa live é mostrar que quando nós saímos não quer dizer que vocês estão errados, mas quer dizer que a função da nossa história ela teve uma proporção diferente.